Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A1 do futebol feminino teve seus jogos nesta sexta, sábado, domingo e segunda-feira e tivemos grandes novidades, time conseguindo sua primeira vitória, outro conseguindo seu primeiro gol e o confronto direto entre o primeiro e segundo colocado no jogo de segunda noite. O primeiro jogo da rodada, disputado na sexta-feira, dia 17 de março, às 8 horas da noite, foi entre Flamengo e Atlético Mineiro, e tivemos a vitória das donas da casa no estádio Luso-Brasileiro, com gol marcado ainda no primeiro tempo por Giovanna Crivellari, com o Flamengo dominante na maior parte do jogo, mas o Atlético Mineiro teve lá seus perigos e ainda acertou duas bolas na trave, mas não conseguiu marcar, e a vitória foi mesmo da equipe rubro-negra pelo placar de 1-0. No mesmo horário jogaram Palmeiras e Bahia, e o Palmeiras segurou a artilheira do campeonato, Nathani, e manteve a sua invencibilidade no campeonato ao vencer o jogo, e o primeiro gol da partida foi marcado por Amanda Gutierrez logo aos 40 minutos da etapa inicial, com um golaço de cavadinha para abrir o placar. No segundo tempo, logo aos 4 minutos, Duda Santos ampliou o placar ao receber um passe de Yamila Rodrigues, e essa tratou de fechar o placar aos 26 minutos da etapa final, em mais uma jogada de Duda Santos. Resultado final da partida: Palmeiras 3, Bahia 0. No sábado se enfrentaram Grêmio e Ceará na casa do time gaúcho, e nesse jogo tivemos o golaço da rodada, e foi o primeiro gol do jogo, marcado por Rafa Leves, que cobrou o escanteio e a bola foi morrer direto no fundo do gol. Golaço olímpico para abrir o placar para a equipe do Grêmio no finalzinho da primeira etapa, aos 48 minutos. Aos 12 minutos da segunda etapa, Cássia ampliou para a equipe gaúcha, e 1 minuto depois, Dani Ortolan também balançou as redes, fazendo 3-0 no placar, com um gol atrás do outro, mas ficou nisso. Grêmio 3, Ceará, que ainda não marcou no campeonato, ficou com 0. No mesmo horário jogaram Atlético Paranaense e Real Ariquemes, e o Atlético conseguiu a sua primeira vitória no campeonato. Já o Real Ariquemes marcou seu primeiro gol no campeonato, mas não adiantou de nada, saiu de campo derrotado. Natália abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial para a equipe paranaense. Thaís Prado, em outro golaço da rodada de falta, aos 34, fez 2-0 para o Atlético Paranaense. Thaís Lane, aos 48, também da etapa inicial, fez o 3-0. Geise, em uma cobrança de falta, aproveitando a bobeada da zaga, fez o gol de honra do Real Ariquemes aos 60 minutos, mais conhecido como 15 da segunda etapa, e Eduarda deu números finais ao jogo, marcando aos 39 da etapa final. Atlético Paranaense 4, uma senhora primeira vitória. Real Ariquemes, vice-lanterna 1. No domingo tivemos 3 jogos, e o primeiro deles foi entre Real Brasília e Santos, e a equipe visitante da Baixada Santista não tomou conhecimento do adversário em um campeonato em que as duplas estão aparecendo cada vez mais, e em uma rodada em que os golaços foram comuns em todos os jogos. Logo aos 7 minutos, Cristiane, aquela mesma melhor centroavante da história da seleção brasileira,
fez um golaço de calcanhar, abrindo o placar para a equipe santista. Depois foi a vez de Kathleen marcar duas vezes aos 27 minutos da etapa inicial e aos 7 da etapa final, todos os gols de cabeça. E Cristiane de novo deu números finais à partida aos 34 minutos da etapa final, fazendo mais um belo gol, encobrindo a goleira do Real Brasília, e ficou nisso Santos 4, Real Brasília 0. Às 4 horas da tarde do domingo, o São Paulo, equipe que mais empatou até agora no campeonato, empatou mais uma vez contra a equipe do Internacional pelo placar de 1-1. É o terceiro empate em 4 jogos do São Paulo no campeonato. O primeiro gol do jogo foi marcado por Duda Rodrigues para a equipe paulista aos 28 minutos da etapa inicial. Mas na segunda etapa, aos 9 minutos, Fanny Galto empatou a partida. E ficou assim, mais um empate em casa para o São Paulo, 1-1 placar final. Encerrando o domingo, às 5 horas da tarde, o Cruzeiro manteve a sua invencibilidade no campeonato ao vencer o Avaí Kinderman, que ainda não venceu na competição, pelo placar de 3-1, todos os gols acontecendo na segunda etapa. Aos 15 minutos, Mariana Neiva marcou o seu primeiro gol na competição, aproveitando um passe de Bianca Brasil. Aos 72 foi a vez de Bianca marcar, e 3 minutos mais tarde, a própria Bianca Brasil marcou seu segundo gol no jogo, o terceiro do Cruzeiro, e ainda viu Límpia Fretes marcar aos 45 minutos da etapa final de pênalti, o gol de honra do Avaí Kinderman. Placar final 3-1 para o Cruzeiro. No jogo mais aguardado da rodada, entre o líder e o vice-líder da competição até o momento, o Corinthians visitou a Ferroviária e não tomou conhecimento da equipe de Araraquara, goleando por 4-1. Logo aos 9 minutos, Vicky Albuquerque abriu o placar para o Corinthians. Jaque Ribeiro, aos 24 da etapa inicial, aumentou o placar e o intervalo ficou nisso 2-0. No início da segunda etapa, Aline Gomes descontou para a equipe da Ferroviária. Mas 3 minutos mais tarde, Vicky Albuquerque fez mais um gol para o Corinthians, que fechou o placar aos 51 da etapa final com um gol de Jennifer. Corinthians, líder da competição, só sabe o que é vitória. 4. Ferroviária, que caiu para o 4º posto com a derrota, ficou com apenas 1. Ao final da quarta rodada, Corinthians segue líder da competição, com 12 pontos em 4 jogos, só venceu, mas tomou seu primeiro gol na competição contra a Ferroviária. Palmeiras reassume a vice-liderança com 10 pontos, seguido do Flamengo, que chega ao terceiro posto com 9, também com 9, mas com saldo menor, a Ferroviária. O Cruzeiro, que ainda não perdeu, é o 5º colocado, tem 2 vitórias e 2 empates, 8 pontos. O Santos está em 6º com 7 e completando a zona de classificação para a próxima fase, a dupla Grenal, todos com 7 pontos. Inter em 7º com saldo 2 e Grêmio em 8º com saldo 0. O São Paulo, com sua série de empates, é apenas o 9º, mesmo sem ter perdido na competição ainda. E apenas 4 ainda não perderam, além do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. E na zona amarga, o Real Brasília entra nessa rodada, tem 3 pontos e saldo de menos 6, e faz companhia aos 3 que não saem de lá. O Avaí Kinderman com 1 ponto em 14º, o Real Ariquemes, que tem 0 ponto, e o saco de pancadas do campeonato, o Ceará, 0 pontos, 29 gols sofridos e nenhum gol marcado. A artilharia da competição segue com Natane do Bahia, que mesmo sem marcar contra o Palmeiras, permanece com 5 gols. Já as 3 que marcaram pelo Corinthians contra a Ferroviária conseguiram se desgarrar do resto das jogadoras e agora tem 4 gols. Jaque Ribeiro, Vicky Albuquerque e Jennifer em segundo lugar na artilharia do campeonato, e atrás dela um caminhão de atletas, são 11 no total, e possuem 3 gols cada uma.
A quinta rodada acontece no próximo final de semana, nos dias 25, 26 e 27 de março, e os confrontos serão entre Bahia e Grêmio, Inter e Cruzeiro, Ceará e Flamengo, Avaí, Kinderman e São Paulo, Atlético Mineiro e Real Brasília, Real Ariquemes e Ferroviária, Corinthians e Atlético Paranaense, e encerram a rodada na segunda noite, o Clássico Paulista entre Santos e Palmeiras, com mando da equipe santista. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!